Fala, grupo! Muito bem-vindos ao segundo dia do nosso encontro aqui na Semana do Aramismo. Meu nome é Francisco Rosa, sou artista visual, especialista nessa linguagem e criador do nome, que é um neologismo, visto que a palavra aramismo não existia até antes de eu começar a usá-la como um neologismo aí. Mais uma vez, muito bem-vindos. Então, grupo, como eu havia falado no nosso primeiro encontro, a ideia é ampliar repertório, né? Construir processos criativos, aprender técnicas, mesmo quem não sabe ou acha que não tem talento manual. Eu vou provar que é possível fazer. Para quem já tem habilidade manual, é uma maneira de ampliar repertório e até de ter a possibilidade de uma renda extra. Bom, grupo, nesse nosso segundo encontro a gente vai continuar aprendendo e falando a respeito das possibilidades de inserção de mercado, de potencializar talentos, de aprender técnicas, de ampliar repertório. Vamos falar sobre criatividade, sobre mercado e vamos colocar a mão na massa. Nesse nosso segundo encontro, agora dando continuidade aí a essa imersão, né, no universo do aramismo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de construir uma imagem tridimensional do zero, partindo de uma linha e fazendo um desenho expandido, desenhando no espaço, e vocês vão entender quando eu falo que é possível, mesmo não tendo habilidades manuais, ou quando se tem habilidades manuais, né? Isso ainda fica muito mais fácil. Então vamos junto. Vou mostrar para vocês o passo a passo aqui, a gente vai fazer uma imagem junto, beleza? Partiu! Bom, sem mais delongas, partiu mão na massa. Vamos trabalhar, grupo? Então vamos, mas antes eu quero só lembrar com vocês aqui o que a gente falou no nosso encontro anterior, né, na aula de ontem. Então a gente entrou um pouco nas questões das especificidades, né, e das características do material, dos tipos de arame, do seu valor de mercado, de uma questão que é usado como um termo que é usado, né, que é a nobreza dos metais, e essa nobreza está muito relacionada a preço. Então, de um fio de ouro, de um fio de prata ou de alumínio, né? Se você for trabalhar na área de design de joia, você pode usar 500 fios, né? Como ouro, enfim. Então são vários metais, de latão, de tudo. Tem o do valor mais alto e tem os que saem até a custo zero, como por exemplo, mais uma vez, que é a minha, vamos falar assim, é a cereja do meu bolo, que são os fios, né, de transmissão de dados e de TV a cabo, e que sai a custo zero. Mais uma vez eu quero bater nessa tecla, que é um lixo inerte, é um material que está sendo depositado aí no planeta em toneladas e ninguém se responsabiliza por ele. Ele ainda não entrou na engrenagem da reciclagem, e através da arte, muito em particular através do aramismo, a gente consegue devolver esse resíduo que polui de uma forma plástica e diminuir, né, a nossa agressão e invasão aí no planeta como um destruidor do planeta. Então, nós não vamos salvar o planeta, mas a gente vai diminuir o efeito do resíduo sólido deixado aí no ambiente urbano usando esse tipo de material e sendo um pouco mais responsável com o resíduo e com o descarte que a gente realiza todos os dias. Se você não assistiu à aula anterior, não participou conosco do nosso primeiro encontro, dá uma pausada aqui nesse vídeo e volta lá, dá uma olhada em tudo que a gente falou sobre materialidade, sobre características, né, dos metais e dos fios, e aí você volta para essa posição aqui e continua junto conosco, tá? De antemão quero agradecer a todo mundo, está sendo um prazer falar com vocês. Todas as mensagens que nos foram mandadas lá no Facebook, nos grupos, pessoal do WhatsApp, eu faço questão de responder todo mundo e está muito disponível para esclarecer dúvidas, para compartilhar saberes, compartilhar descobertas, né? Como o material conversa com a gente, como o material e a arte são duas coisas que são vivas. Durante o processo, muita dúvida pode aparecer, pode acontecer de dar errado, e tudo bem. A gente aprende com os erros, aprimora, né? Interioriza aquilo ali, dorme nesse barulho e continua fazendo, trabalhando e produzindo, tá bom? Então agora sim a gente vai colocar a mão na massa e vamos todos juntos aqui.
Bom, grupo, uma das formas que normalmente eu uso nos meus primeiros encontros ou quando estou numa turma iniciante é falar um pouco do conceito da formiga. E eu tenho um trabalho que é um que eu faço já há mais de 20 anos, né? Porque desde o começo da minha carreira essa é uma imagem recorrente, como algumas outras, mas eu entendo a formiga do ponto de vista conceitual, um exemplo para a gente como organização de sociedade. Então, já que a gente está em grupo aqui, vamos tentar fazer uma biocenose. Eu vou usar como norte, como motivo para exemplificar aqui uma forma, a formiga. E é isso que a gente vai fazer. Vamos construir uma formiguinha aqui. No final da edição tem uma surpresa aí para vocês acerca dessa formiguinha e da interação entre nós aqui. Então me acompanhem que vocês vão ver o quanto é fácil e o quanto você pode, por exemplo, a partir da estrutura de uma formiga, criar vários outros insetos. E já que a gente está falando de inseto, né, e eu estou falando de formiga, vocês devem estar ouvindo aí, tem uma cigarra acompanhando a gente. Pensando na fábula da formiga e da cigarra, eu acho isso muitíssimo bom. Porque tem, não sei se vocês sabem, mas tem 2 finais para a historinha da formiga e da cigarra. Numa delas, quando chega o inverno, a cigarra bate na porta do formigueiro e pede a formiga para entrar, porque ela estava sentindo muito frio. Mas ela fica com medo, porque durante todo o tempo que a formiga estava trabalhando, ela estava cantando. Então, na cabeça dela, ela imaginava que a formiga não ia deixar ela entrar para se proteger e nem para se alimentar, porque ela estava só cantarolando enquanto a formiga trabalhava. Mas eis que tem um outro final surpreendente, e aí eu volto a falar na formiga como exemplo. A formiga deixa a cigarra entrar e, surpreendida por ter tido a permissão para entrar, ela pergunta: mas por que você me deixou entrar? Enquanto você estava trabalhando, eu estava cantando. E a formiga falou: você não sabe o quanto você alegrou os meus dias cantando enquanto eu trabalhava ouvindo sua música. Então é isso, vamos ouvir a cigarra e fazer uma formiguinha, beleza? Vamos junto. Bom, gente, eu estou usando o arame recozido, ó. Vou mostrar no detalhe aí, vocês vão conseguir ver. É aquele que eu havia falado. Por isso que é legal quem não assistiu a outra aula, dá uma pausada e ir lá, porque você vai saber que esse arame recozido, por exemplo, tem em toda e qualquer casa de material de construção e está entre os metais mais baratos. A composição dele, na sua maioria, é de ferro. Então ele é um metal que oxida facilmente. Se molhar, ele vai oxidar. Mas eu, por exemplo, entendo essa ferrugem que aparece nele como um elemento compositivo. Então, por exemplo, essa formiguinha que a gente vai fazer, se no decorrer da vida dela, né, ela enferrujar, eu acho que isso faz parte. Como eu falei, a arte é viva e a matéria também. Então, mas se você não quiser que ela enferruje, é só usar um impermeabilizante qualquer aí, um verniz, uma resina, qualquer coisa que você queira para ele se manter com essa cor, né? Então vamos lá. Eu tenho uma técnica que mais para frente eu vou falar dela com um pouco mais de detalhe, mas basicamente é isso aqui, ó. A maioria de tudo que eu vou fazer, eu uso essa técnica que eu chamo do L, tá? É a técnica do L, ó. Eu fiz o meu primeiro L e vocês vão ver, ó, tá vendo como que tá? Dá pra ver legal? Eu só prendi o arame nele mesmo, eu dei uma volta, ó. E tá aqui. Conseguem ver daí? Isso aqui, gente, vai ser a antena da formiga, tá? Mais uma vez, voltando à formiga, é um trabalho que eu faço, e aí, mais uma vez, comprovando, né, que o aramismo é uma linguagem muito fluida e que transita em todas as outras áreas das nossas humanidades, vamos chamar assim. Essa formiguinha aqui, eu tenho ela em ocas de índios caiapós. Depois eu entro em detalhe, que foi um trabalho que aconteceu com o pessoal lá do Pará. Tem esse trabalho em várias casas, em favelas de amigos meus. Eu tenho essa mesma formiguinha já entrou como instalação
no Museu Brasileiro da Escultura. Então ela vai assim da arte erudita até aos lugares mais aos locais, né, que não são tão ditos, tão vistos como lugares em que se possa ter arte. Então, ninguém imagina, por exemplo, que num barraco da favela tenha um trabalho de arte, essa arte conceituada e carimbada e enfim, consolidada pelas instituições, pelo tempo. E aí eu costumo dizer que vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Eu costumo dizer que as coisas não precisam ser graves para serem sérias, mas elas precisam ser sérias para não se tornarem graves. Então, a instituição ela ainda tem o poder de determinar o que é ou não arte. Mas eu, como artista, e já tendo essa credencial, eu vou um pouco na contramão, contradizendo todas essas normas sociais e artísticas e levo o meu trabalho, como diria, né? O artista tem que ir aonde o povo está. Então, o meu trabalho também transita por toda a pirâmide social, da arte erudita, da arte popular, do artesanato, da moda, do design. Eu acho que a gente precisa ser livre e ir o mais longe, o mais alto que a gente puder. E o aramismo nos dá essa possibilidade. Voltando à formiguinha aqui, olha. E só reforçando um pouquinho que a gente vai usar muito essa técnica do L, eu fiz um L, que vai ser a antena, depois vocês vão ver. E aí eu vou fazer um outro L menor aqui, ó. Outro L. Esse L, eu continuo torcendo e vou fazer os 2 primeiros pares de pata da minha formiga, ó. Conseguem ver? Como que tá ficando aqui, ó. Isso aqui é a antena, aqui vai ser a cabecinha da formiga e aqui estão os 2 pares, os 2 primeiros pares de pata, ó. Um dos fios, ele só funciona como uma linha condutora para mim. Eu vou me prender nele, ó, normal, só enrolando o arame aqui, manivela, fazer mais um L e mais uma patinha da minha formiga. Uma das coisas que eu faço é criar imagens a partir de memória, mas você pode pegar uma imagem de uma formiga e ir acompanhando, fazendo a imagem, né, de observação, a partir de uma foto, de um print que você achar, mas as formigas têm 3 pares de pata. Então, eu vou fazer esse esqueletinho aqui. Durante o curso, para quem já sabe, né, o que eu estou fazendo aqui eu chamo de arquitetura da forma, que é um módulo do curso onde a gente fala sobre estruturar formas para a partir dela criar os volumes, as texturas, né? E afins. Estou na última pata aqui da formiga, ó. Fazendo um L e torcendo. Bom, gente, olhem a simplicidade de se... Ó, dá pra ver aí? Os 3 parezinhos de pata, ó. Olha só, pessoal, ó. 1, 2, 3 pares de pata. Conseguem ver? Isso aqui é a antena. Essa imagem ainda está chapada. Se a gente fosse pensar na forma humana, o que eu estou fazendo aqui é aquele desenho de palitinho. Bem básico. Eu estou criando, fazendo a primeira linha do esqueleto dessa formiga. Então isso aqui é a antena, que eu ainda vou separar aqui, vão virar as 2 antenas. Cabeça, o tronco dela, né? Com os 3 pares de pata. E aí... um outro L aqui no final. Ó. Um outro L menor. Conseguem ver aqui? O outro L. Esse L eu vou apertar a pontinha dele. E ele vai ser
Tô dobrando na metade da perna aqui, olha, para vocês terem uma noção de como que eu tô desenhando no espaço, olha. Dá pra ver aí, pessoal? Ó. Essas pontas que estão sobrando aqui eu vou continuar trabalhando, tá? Vou mostrar pra vocês, olha. Ó. Já dá pra ver uma silhueta? Já dá pra ver uma silhueta da formiga? Eu vou separar aqui, ó, pra vocês terem uma ideia melhor da forma, ó. Aqui é a antena. Vou dar um acabamentinho aqui na ponta. Tá? E isso aqui, ó, é aquela parte da formiga mais conhecida como bunda. É a bundinha da formiga, ó. Tá? Conseguem ver aqui a silhueta da formiguinha, antena, tronco e a bunda. Eu tendo o esqueleto dela pronto, o máximo que dá para fazer aqui agora, né, ou que interessa fazer, ou que precisa ser feito, é dar volume e criar a forma realmente, propriamente dita. Vou pegar mais um pedaço de arame aqui. E mostrar para vocês, já aqui nessa primeira oportunidade, um dos truques que eu tenho. Porque, como eu havia falado já, né, mas eu vou repetir, eu sou o primeiro artista a falar sobre aramismo como uma linguagem artística. Existem artistas no mundo inteiro trabalhando com arame e fazendo coisas incríveis. Mas do ponto de vista conceitual, de entendimento e de como é que fala, não vou falar que é uma apropriação, mas de uma realização de trabalho há mais de 23 anos, eu consigo entender o aramismo como uma linguagem, e dentro desta linguagem eu desenvolvi um método e uma técnica, que uma das coisas que normalmente quando você está fazendo uma peça é dar continuidade nela, né, nos trabalhos manuais, crochê ou tricô, qualquer coisa, sem deixar aquela emenda, como se fosse uma solda mal feita. Então, um dos truques para continuar desenhando no espaço é usar o arame como se fosse um lápis, e para eu continuar desenhando, o que eu vou me fazer é me prender na peça, no desenho, ó, e aí eu tenho a minha linha livre, fazendo um paralelo com o desenho bidimensional, com o desenho feito a lápis ou caneta. O que eu estou fazendo aqui é similar às achuras ou ao colorido, que vai dar volume, profundidade, e aí entram os códigos, né, visuais de construção de um desenho que valem exatamente da mesma forma para uma construção de uma imagem dentro do aramismo, né? Ah, mas por que é aramismo e não é escultura? Porque primeiro que o elemento compositivo de maior importância dentro desta linguagem é o arame. E segundo, porque do mesmo jeito que pintura não é desenho, que desenho não é pintura, aramismo não é escultura, é aramismo. É bem simples assim. Mas é lógico que aí dentro disso eu tenho um manifesto que eu escrevi e que eu pesquisei muito acerca do arame, de sua origem, para poder falar isso hoje com uma certa tranquilidade, né? Em se tratando das características de uma linguagem, o que define uma linguagem, que requisitos, né, são necessários para alguma forma de expressão ser considerada uma linguagem. O aramismo tem todos esses quesitos e pré-requisitos aí. Bom, continuando aqui, ó, mais uma vez, eu vou me prender na peça, tá? E olha que a gente já tem aqui a estrutura de uma formiga.
Só vou dar um acabamento aqui para vocês verem realmente como é simples e possível, mesmo não tendo habilidades manuais incríveis. Olha só, eu só enrolei o arame no mesmo lugar aqui, olha, na base dos 2 primeiros fios, eu tenho já aqui uma cabeça, né? A cabeça da formiga tá pronta, ó. Eu vou descer com o arame aqui, como se fosse o pescoço, ó. E vou chegar agora aqui já no primeiro par de patas. E aí, o que eu vou fazer só para criar volumes? Eu vou até a metade da pata, com o fio que está solto, ó. Eu vou até a metade da pata e volto criando um volume aqui como se fosse a coxinha, né? Ou como se fossem os músculos da perna da nossa querida formiguinha. Bom, vou fazer o outro lado só para vocês terem uma percepção melhor aqui desse volume. Movimento de manivela, não tem segredo, é só preencher mesmo. Tá, ó. Terminou o arame. Mais uma vez aí a nossa ferramenta, né, altamente tecnológica, que consegue esconder a pontinha do arame. E a gente dá continuidade ao trabalho aqui, ó. Olha como que faz a diferença só de colocar um pouquinho do arame aqui nessa perna. Olha a diferença que faz das outras, ó. Consegue ver essa daqui e essa aqui? Vou repetir isso nos 2 pares de patas e vocês vão ver como que muda já, né? Ela começa a ter expressão. Tem uma... Acho que assim dá pra ver melhor, né? Ó, só pra ver aqui. Fiz uma caminha pra ela aqui pra vocês enxergarem melhor. Mais um pedaço de arame aqui. Mais uma vez, me prendo na peça. E aí eu posso soltar, ó. O arame gruda, né? E eu posso continuar trabalhando, parar e continuar sem maiores intercorrências, só. E aí agora é realmente só ir enchendo aqui, ó, até na metade da perna e volto. Do outro lado a mesma coisa. Receitinha de bolo, né? Ó. O que eu fiz na primeira perninha, eu repito nos 3 pares de pata. Então não tem muito segredo, não. Aqui é uma coisa rítmica, né? É repetitivo. Para quem gosta de trabalhos manuais, é um prato cheio. Se ater, né? Canalizar a sua atenção para alguma coisa e se prender nisso até conseguir finalizar a imagem, para quem gosta realmente é um feito, é um acontecimento. Eu vibro assim e me sinto muito feliz cada vez que eu termino um trabalho, sabe? E sei que aquilo vai de alguma forma criar um fluxo no mundo aí, né? Através de outras pessoas, já que quando a gente faz um trabalho e põe no mundo, ele deixa de ser seu. A partir do momento que você coloca no mundo, ele é do mundo, né? Então, ó, 2 pares de pata feito. E já dá claramente para entender aqui, né? Como que... para onde que o trabalho tá indo, tá vendo?
Bom, eu poderia ter um esqueleto humano aqui, né? Ao invés do esqueleto de uma formiguinha. Poderia ter o esqueleto aqui de um quadrúpede, de uma ave, ou de uma ave. Mas enfim, pegando aí tudo isso que eu falei, né? Sobre a organização social das formigas e ela como motivo desse nosso encontro, eu escolhi essa imagem para exemplificar exatamente a versatilidade e a potencialidade e a potência criativa, né? Que um simples fio de arame oferece. Terminando o último parzinho de patas aqui, ó. Para fechar essa nossa primeira imagem aqui dentro do aramismo, vou colocar um pouquinho mais de arame, ó. Terminei de enrolar o arame, certo? Mais uma vez. Ó. Eu acho que é a cigarra. Cigarra veio ver a formiga ficar pronta, grupo. É um grilo da esperança. Ó, terminei a ponta do arame aqui. A única coisa que eu faço, eu pego essa ponta com o alicate, ó, pego a pontinha do arame e coloco ela para dentro da peça. Tá vendo? Aqui é só dobrar as perninhas. E pronto, pessoal. Olha, o máximo que eu vou fazer agora é encher um pouco mais a bundinha dela aqui para diminuir as linhas, mas posso tratá-la como um... Tá vendo quando eu falo desse diálogo com o desenho? São essas linhas que ficam vazadas como se fossem traços mesmo. Então, vou colocar mais um pouco aqui para deixar ela mais fechada e um pouco mais compacta, mais pesada. Mas a silhueta tá pronta, já dá pra ver assim, claramente, né? E a gente tem uma... Sem segredo nenhum, olha. Terminou o arame, seguro a ponta, mais ou menos a meio centímetro da ponta, ó. E coloco ela para dentro da peça. Olha aí. Conseguem ver direitinho como que tá essa formiga? Então, grupo, mais uma vez aí, só finalizando o pensamento, né, acerca da formiga. Uma formiga sozinha, diante de uma árvore, ela é insignificante, mas um formigueiro inteiro, junto, conseguem tirar todas as folhas, né, de uma árvore muitíssimo maior, proporcionalmente, pensando no trabalho de equipe, pensando na biocenose, né, que é quando um indivíduo ou vários indivíduos se reúnem para fazer alguma atividade, alguma coisa em prol do outro. Pensando nessa biocenose, pensando na formiga e nesses nossos encontros, eu gostaria de fazer como uma formiga numa biocenose e compartilhar, né, e poder, através do meu trabalho, fazer com que vocês também e muitas outras pessoas consigam, sei lá, entrar pro mercado de arte, conseguir uma renda extra, ter uma ampliação aí no seu repertório de trabalhos manuais para quem já faz, se consegue fazer, ou se já faz, por exemplo, macramê, crochê ou qualquer outra coisa. E para quem não tem também, gostaria de ingressar nesse mundo aí, se aventurar nesse universo da manufatura, né, das artes manuais, das artes visuais, do design e de qualquer um desses. Vamos junto através do aramismo nessa semana que termina amanhã no nosso próximo encontro, né? E eu estarei aqui para receber vocês e dar continuidade. Então, repassando um pouco do que nós vimos hoje, grupo, falei um pouquinho só sobre a arquitetura da forma, né? Usando a formiga como exemplo, mas tem muito mais. O universo é muito amplo. Isso aqui é realmente para exemplificar um pensamento como um dispositivo, né? Como
um gatilho aí para acionar quem gosta dessas práticas artísticas e artesanais para se aventurar aí no universo do oramismo. Se eu puder ser o seu Cicerone, vai ser um prazer te acompanhar. Bom, grupo, em se tratando do universo do oramismo em relação à formiga, a formiga faz jus ao tamanho que ela tem, porque isso aqui foi só para exemplificar mesmo um pensamento e é o pontapé inicial de tudo que o oramismo, de um monte, né, de possibilidades que o oramismo pode proporcionar. E lógico que eu não vou entrar nos detalhes, mas tem um curso falando disso, onde eu aprofundo e passo muito mais conhecimentos acerca dessa linguagem, mas vou voltar a falar disso depois. Agora eu gostaria de convidar vocês a tentar, a experimentar. Pega algum fio que você tem aí, tenta fazer uma formiga dessa, me marca lá nas redes sociais, se for no Instagram, né, @franciscorosa.oramismo. A gente está subindo uma hashtag também, que é #Aramismo, onde a gente vai compartilhar coisas, né, todo mundo que produz e que está interagindo. Então, fica aí o convite e, para quem ainda não está, entrar na comunidade lá do Facebook, que é a comunidade do oramismo, onde a gente troca figurinhas, saberes e aonde eu espero vocês como mais uma possibilidade de troca de experiências e de saberes, conhecimento e artisticidades. Tá bom? Nosso próximo encontro eu vou aprofundar um pouco mais aí em teorias, conceitos, falar um pouco sobre o oramismo dentro da arte contemporânea e esse diálogo ou essa antítese entre o artesanal, o industrial, entre a arte contemporânea e a artesania, a sabedoria popular. Vou dar uma aprofundada nisso dentro das características, né, da contemporaneidade. E mais uma vez você é meu convidado. Te espero amanhã e que a arte nos seja motivo. Valeu!